Imagine que acabou de sair aquele filme do diretor que você gosta muito de assistir. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, é exatamente o estilo de coisa que você gosta de consumir, sabe? Tem muita gente que tem, por exemplo, Christopher Nolan nesse patamar, que fez A Origem, que fez Interestelar. Tem outras pessoas que colocam Scorsese, outras colocam Spielberg. Enfim, por N motivos você curte o trabalho que um cara desenvolve, porque sempre tem ali uma assinatura, sempre tem ali um toque que ele coloca em todo o filme e por algum motivo isso lhe agrada demais. Então essa pessoa lança um filme e claro, você fica muito animado pra assistir, não, tenho que ver logo quando sair, e quando você termina de assistir você tem duas certezas. A primeira é que essa pessoa entregou exatamente aquilo que você esperava, e a segunda é que ela entregou exatamente o oposto daquilo que você esperava. Eu sei, parece loucura, parece uma coisa completamente contraditória aqui no que eu acabei de dizer, mas essa foi a exata sensação que eu tive quando eu terminei de assistir Asteroid City, que é um novo filme do Wes Anderson. É um diretor muito autoral e que tem muita gente que simplesmente ama ele só por causa do estilo dele. Esse filme acabou de chegar nos cinemas brasileiros, mas ele demorou tanto tempo para chegar no Brasil que ele lançou já tem um tempão lá fora, que ao mesmo tempo que ele tá no cinema, você já é capaz de achar ele pela internet numa qualidade absurda. Então, será que vale a pena você gastar o seu dinheiro para ir no cinema assisti-lo? Será que vale a pena você baixar e ver no conforto da sua casa? Ou será que não vale a pena nenhum dos dois? É daquele filme que você tem que passar direto. É claro, tudo que eu falar aqui é a minha opinião. Eu vou fazer algumas ponderações, né? Se esse filme é pra você, pra quem é o público, quem é que vai curtir mais a ideia desse filme aqui. E antes da gente entrar nisso, se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver. Aqui a gente fala de filmes, e se esse é o tipo de assunto que você curte, considere se inscrever para não perder nenhum novo vídeo que eu postar no canal. Mas agora, sem mais enrolação, o que é Asteroid City? Que história é essa? Aqui a gente acompanha uma história que se passa em uma cidade famosa porque caiu há muitos anos atrás um asteroide no meio e fez uma cratera gigantesca, e todo ano isso é comemorado com a feira de ciências ou com alguns eventos. Esse ano é uma feira de ciências com garotos superdotados, com meninos e meninas super gênios, e eles vão apresentar ali as invenções, né, deles, umas invenções absurdas, e essa festividade dura uns 2-3 dias. Só que aí no meio dessa festividade acontece um evento que para muita gente é catastrófico ou apocalíptico, e isso vai mudar completamente não só a vida daquelas pessoas que estão visitando aquela cidade pro evento, mas também das pessoas que moram ali. Eu geralmente começo falando da narrativa, de como a história se desenvolve, como é que essa história é contada pra gente, do enredo. Só que por se tratar de Wes Anderson, eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro falar da fotografia desse filme, da cinematografia dele, porque esse é o traço mais famoso do Wes Anderson. Ele se destacou justamente porque o estilo de filmar dele é muito único. Você bate o olho num filme dele, você sabe que é dele. As composições, o jeito que os personagens são enquadrados na tela, o jeito que ele filma, tudo parece um quadro, tudo parece uma pintura, é tudo muito bonito, esteticamente falando. Mas não é só isso, tem alguns momentos que ele precisa colocar uns efeitos especiais e ele propositalmente faz um efeito especial bem tosco, e sempre que tem esse estilo de efeito especial, você bate o olho e sabe, não, isso aí é o Wes Anderson, é a cara dele. Todo filme dele tem um efeitozinho tosco, e não é tosco só por ser tosco, é um tosco estilizado, é aquele tosco que você olha e você diz, meu Deus, que negócio massa, porque acaba sendo engraçado em alguns momentos. E assim, se você já assistiu muitos filmes desse Wes Anderson, e tem vários aqui, tem desde animação, como o Fantástico Senhor Raposo, que pra mim é uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida, é muito bom, mas outros filmes também, eu vou pegar aqui só um exemplo, é o Grande Hotel Budapeste, que é um filmaço, e tem basicamente todos os elementos visuais do Wes Anderson que você vai encontrar aqui. Só que, nesse filme, Asteroid City, ele pegou tudo isso, todas as questões dos efeitos, de movimentação de câmera, de composição mesmo de cenário, e ele elevou a 10ª potência. É como se fosse um grande estudo sobre o Wes Anderson. Ele fez um filme que, se você quiser estudar um diretor, o estilo dele, como é que ele gosta de filmar, Asteroid City resume tudo que é de mais essencial na estética do Wes Anderson. Aqui tem aquele personagem que ele é filmado, só que do lado atrás está
acontecendo alguma outra coisa que meio que complementa a narrativa, a forma com que a câmera se mexe, mostrando sempre o fundo, sempre tem uma profundidade na filmagem dele, sabe? Sempre tem um cenário bem mais atrás. Ou então alguns elementos que também tem nos outros filmes, por exemplo, o personagem tá falando, olhando, né, pra outra pessoa, e aqui no fundo tem um espelho ou tem um vidro mostrando o reflexo da reação da outra pessoa, ao invés de ficar fazendo aqueles cortes mostrando a expressão de um e a expressão de outro. É mais ou menos como se a câmera fosse colocada num ângulo bem artístico pra ficar o mais estática possível, pra não só mostrar pra gente o que tá acontecendo, mas também pra compor na tela uma arrumação muito bonita. Parece que é um quadro, dava pra você imprimir e fazer um quadro artístico, sabe? Aquelas coisas proporcionais. Realmente é muito bonito e é um estilo muito único. O que hoje na indústria cinematográfica americana é algo cada vez mais raro, você ter alguém que tem um traço artístico tão forte, tão autoral que nem o Wes Anderson tem. Só que, vamos lá, agora entrando na questão da narrativa, que é exatamente aquilo que eu não esperava do Wes Anderson. Ele conta uma história que é dentro da história, que é dentro de outra história. Tá, Vitor, como assim? Eu não entendi nada. Vamos lá. Tem um cara narrando a vida de um escritor de uma peça. Esse escritor dessa peça, ele começa a falar da peça que ele tá escrevendo, e essa peça que ele tá escrevendo é a Asteroid City, que é a parte colorida do filme. Então, essa história dentro da história é a única parte que tem cor no filme, e todo o resto é preto e branco. É como se fosse o bastidor do que a gente tá acompanhando. Mas assim, tudo faz parte da história. E você pode até me questionar, pô, mas como assim isso não é o Wes Anderson, né? Até mesmo no Grande Hotel Budapeste, por exemplo, é mais ou menos essa mesma estrutura. É um cara que ele tá contando uma história sobre uma história que ele tá ouvindo do menino que viveu há muitos anos atrás. Essa linha narrativa é bem parecida, realmente se assemelha. Mas quando eu digo é tudo que eu não esperava aqui de um filme de Wes Anderson, é porque, ao exemplo desse mesmo, o Grande Hotel Budapeste, essa é uma história xoxa. É uma história vazia, é uma história oca. E assim, se você me perguntar por que, Vitor, você achou que essa história vazia, essa história oca, e eu lhe digo, é até difícil exemplificar uma coisa só. Talvez seja porque não tem um protagonista, então não tem alguém pra você acompanhar a história, não tem alguém pra você se importar, não tem alguém pra você ver essa pessoa evoluir, ter um arco definido, né, de aprendizado, aquela pessoa que você vai acompanhando, você vai se importando aos poucos, você vai conhecendo ela e a visão que ela vai tendo ao passar do filme, ao passar da história. Não existe isso aqui. É um monte de personagem que a câmera vai pulando de um para o outro, e quando o filme terminou, a sensação que eu tive é de que, velho, tá, quem é aqui que eu me importo? Eu realmente queria saber o que aconteceu com algum personagem aqui, e aí o agravante disso é que todos os personagens, todos eles são extremamente sem sal. Não tem um personagem que você diga assim, não, gostei da personalidade desse cara aqui, gostei da personalidade dessa moça aqui, isso aqui que ele fez, isso aqui que ela fez é uma coisa massa, interessante. Porra, se eu tivesse nesse lugar aqui, será que eu faria a mesma coisa? Não, tá todo mundo aqui parecendo que tomou 10 comprimidos de Rivotril e tá assim, aí, fazendo filme só com a consciência a 10 mil anos-luz de distância, sabe? É tanta falta de expressividade, é tanta falta de personalidade aos personagens, que, velho, tinha uma hora que eu tava querendo morrer, pelo amor de Deus, acaba, tava sem aguentar. Tem uns guri que recebem a notícia da morte de um familiar muito importante, e a expressão é ridícula, de tão blasé que é. Tem outro guri chato que fica pedindo pra ser desafiado o tempo todo, e não sei se aqui era pra ter um tom de comédia, mas ele só acaba sendo muito chato. As discussões que as pessoas têm são discussões extremamente, mas extremamente fora do tom da realidade. Ok, eu entendo que é uma história que se passa dentro de é uma peça de teatro, na verdade, mas tudo é muito artificial ao ponto de você um minuto não entrar dentro da história. Não tem como entrar dentro da história, até porque não tem história aqui. Acontece uma coisa e eles meio que ficam presos dentro daquela cidade, e a ideia seria mais ou menos a interação que um tem com o outro. Mas, velho, quando acaba o filme, eu não tava mais nem aí o que ia acontecer com a galera, eu só queria saber das coisas que eu tinha pra fazer depois que saísse da sessão, sabe? E você até pode duvidar de mim quando você bate o olho no elenco, né? Porque assim, como tem todos os outros filmes do Wes Anderson, tem um elenco estelar aqui. A gente tem a Scarlett Johansson, a Margot Robbie, o Tom Hanks, o Edward Norton, o Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Adrien Brody e até o Seu Jorge, velho, tá aqui. Sim, o Seu Jorge que você conhece, o Seu Jorge músico daqui. Só que a grande maioria desses personagens ou não fazem quase nada porque aparecem em 30
30 segundos, se você for contar o tempo de tela que ele tem, ou quando aparece, a interpretação tá boa, você vê que não é culpa dele, é culpa do roteiro mesmo, na construção de como aquele personagem foi pensado. E aí, velho, o caba pode ser bom como for, a menina pode ser sensacional, você pode ser o maior fanzaço, mas não adianta você colocar um elenco estelar se os personagens não têm R$1 de alma. Então assim, pra gente fechar, né? Ficou claro que pra mim o filme não foi bom. Não foi uma experiência que eu gostei, não é um filme que eu vou reassistir. Quer dizer, eu já reassisti esse filme, que assim, depois de ter assistido pela primeira vez, eu reassisti pra ver, não, peraí, deixa eu ver de novo, né? Que eu posso ter visto numa hora ruim, posso não ter entendido algumas coisas e tal, mas depois que eu vi pela segunda vez, eu só tive certeza de tudo aquilo que eu tinha assistido pela primeira vez. Porém, como eu disse, se você for uma pessoa apaixonada pelo Wes Anderson, sobretudo pelo estilo dele, se você quer ver um filme pra se aprofundar, pra estudar mais o Wes Anderson, esse filme é o melhor que você poderia assistir do diretor, porque eu acho que não tem nenhum outro que resuma tanto a essência estética do Wes Anderson. Então assim, é um filme pra estudo, é um filme pra você pegar e passar numa faculdade, por exemplo, de cinema, na universidade de cinema, num curso, e você tá estudando grandes diretores que se destacaram na indústria cinematográfica americana, e aí quando você vai pautar lá, ó, o Wes Anderson, vamos assistir Asteroid City, pra vocês conhecerem a estética, a linguagem única e autoral do Wes Anderson. Pra esse viés, e também, obviamente, pra quem é muito fã, cego por ele, Asteroid City é a obra perfeita e definitiva, pelo menos por enquanto. Agora, se você quer ver um filme que tenha bons personagens, que tenha bom desenvolvimento de roteiro, que a história ela lhe pegue de alguma forma porque você se identifica com alguma coisa da sua vida, ou então traga alguma mensagem que vai fazer você pensar sobre aspectos do seu cotidiano, do seu dia a dia, enfim, velho, cuidado, vá com a expectativa lá embaixo, porque não é o que tem aqui. Esse não é um filme pra desenvolver roteiro, pra desenvolver personagem, pra desenvolver alguma conexão emocional através daquilo que a gente tá vendo no enredo. Pelo menos não foi pra mim, e eu acho que pra grande maioria das pessoas também não vai ser. É só um chute, tá? Mas é porque de fato não acontece muita coisa aqui e tudo que acontece é muito teatralizado, é tudo muito artificial. É claro, isso é só minha opinião, e se você tiver uma opinião completamente contrária, escreva aqui embaixo o que foi que você achou, por que você discorda de mim, porque você acha que eu posso estar errado, ou se você concorda comigo, acha que eu posso estar certo por algumas coisas que eu falei aqui, fique à vontade, a porta dos comentários está aberta para qualquer um que quiser deixar a sua opinião, lembrando que a única coisa que eu não admito aqui é desrespeito, então se seu comentário for desrespeitoso, saiba que eu irei apagá-lo sumariamente. Agora, se você quiser continuar comigo, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui, mas se você já tiver que ir, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!